A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 15, diz assim: E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus foi bem claro quando deu ordem para todos pregarem o Evangelho. Todas as pessoas que têm o chamado para pregar o Evangelho, os discípulos de Jesus. Pregar o Evangelho para toda criatura. Mas não é todo mundo que tem essa coragem de pregar a palavra de Deus. Eu tenho medo de pregar a palavra. Por que eu tenho medo? Porque às vezes a palavra ela não é do agrado de todo mundo. As pessoas se aborrecem com o que a gente prega, com o que nós pregamos. E às vezes me dá medo, às vezes eu fico me perguntando assim, mas por que eu tenho que pregar? Por que eu vou pregar se as pessoas não vão receber, se as pessoas não gostam? Mas é normal, quando a gente vê que a palavra não é muito aceita, a gente ter esse medo de pregar. Portanto, eu tenho sim medo de pregar. Mas medo não é a mesma coisa de coragem. Medo é uma coisa, coragem é outra. O medo traz covardia, mas a coragem traz atitude. Então é isso que eu deixo prevalecer em mim, a coragem que Deus me deu. Porque Deus me deu um espírito de ousadia, um espírito para não temer, um espírito que me encoraje a pregar a palavra do Senhor. Que as pessoas gostem ou que não. Agora mesmo nós temos que pregar a palavra, pregar a volta de Jesus. Jesus está voltando, nós precisamos pregar a palavra do Senhor para que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados, para que as pessoas venham se converter à palavra, se converter dos seus maus caminhos e aceitar a palavra, uma palavra que salva, que liberta e que dá garantia de vida e vida eterna para todas as pessoas que aceitarem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o medo, ele desencoraja as pessoas a pregarem a palavra de Deus, e o medo vem do inimigo. Mas a coragem de fazer o que é certo, ela vem de Deus. Então é preciso nós ter essa consciência de que o medo não pode prevalecer, mas a coragem que vem do Espírito Santo de Deus e a ousadia que vem do Espírito de Deus é quem tem que permanecer na nossa vida para nós ter sim essa ousadia de pregar a palavra para todas as criaturas, por todo o mundo. Louvado seja Deus, para que nenhuma alma se perca, porque não é da vontade de Deus que nenhuma alma se perca, mas é da vontade de Deus que todas as almas sejam salvas. Amém? Então, glória a Deus, aleluia. Tem essa diferença aí entre o medo e a covardia, porque ter medo não significa que nós devemos ser covardes. Ter medo é uma coisa natural do homem, porque o inimigo é quem atiça esse medo no ser humano. Mas a coragem vem do Espírito. O Espírito é quem traz essa coragem, quem nos encoraja a falar o que deve ser falado, a fazer as coisas certas, a fazer o que deve ser feito. Amém? Então nós temos que saber essa diferença e tomar posse do que Deus nos dá, que é um espírito de ousadia, um espírito de coragem, valente e corajoso para pregar o Evangelho a toda criatura, para que todo mundo venha saber, né, e crer em nosso Senhor Jesus Cristo e saber o que está vindo por aí, porque o que vem por aí, meus irmãos, minhas irmãs, não é coisa boa. Se já veio muitas coisas ruins,
mas é só o princípio de dores, como Jesus mesmo disse que quando tivessem acontecendo todas as coisas que estão acontecendo, era só o princípio. Nós temos que nos preparar para as coisas que vêm por aí e saber que o que vem por aí é bem pior. Então nós não temos que perder tempo sem pregar a palavra, e aqueles que estão ouvindo não pode. Você não tem mais tempo para ficar vacilando por aí. Você tem que dar ouvido à palavra do Senhor se você pretende ter uma vida melhor, ter uma vida com Jesus Cristo. E não é de qualquer maneira, porque Deus é santo e Ele quer que todos aqueles que vão morar lá no céu, na moradia celestial, sejam santos também. E só tem uma maneira de nós herdarmos a salvação, se nós obedecer o que a palavra diz. A palavra de Deus diz, os ensinamentos de Jesus. Só tem um meio de nós irmos morar no céu, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outros meios. Eu sei que existem muitos falsos profetas pregando um evangelho fácil, um evangelho, muito agradável aos homens, principalmente aos homens que não querem deixar o pecado. Mas esses falsos profetas, eles vão pagar o preço, porque não estão pregando o evangelho verdadeiro, o evangelho que Jesus Cristo nos ensinou a pregar. E muitos estão deixando a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo para seguir esses falsos profetas, porque quem é que não gostaria de ter uma maneira mais fácil de entrar no céu? Todo mundo gostaria, mas só que não é desse jeito. Não é um evangelho fácil que vai fazer nós entrarmos no céu, mas é o evangelho verdadeiro, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim garante morada no céu para todos aqueles que aceitarem e não se desviar dele. Amém? Então vamos ficar atentos para os sinais que está aí da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus e obedecer os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, obedecer a palavra de Deus, e só assim nós teremos a oportunidade de estar entrando no céu. Amém? Não tem assim uma maneira mais fácil, um caminho mais fácil de entrar no céu, não. O caminho é Jesus, é os ensinamentos de Jesus, é a palavra de Deus que nos leva à salvação, que nos leva até as moradas celestiais. E não de qualquer maneira, não dando ouvido a falsos profetas que têm um evangelho mais fácil, um caminho mais fácil, um caminho onde você não precisa renunciar, onde você não precisa morrer para o mundo e nascer para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, tá aí esse recado para você que quer dar a salvação. Obedecendo os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus e seguindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o exemplo, foi um verdadeiro exemplo e o único para nós podermos herdar a vida eterna. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Eu estava ali pensando, meus irmãos, hoje de manhã, enquanto eu lavava as louças, porque eu tenho medo de pregar a palavra de Deus, medo de falar o que Deus me manda. Às vezes me dá um nervoso para atrapalhar e eu não falar o que Deus me manda. Por isso eu escrevi uma pequena mensagem a respeito do medo. Eu escrevi assim, do meu próprio punho. Eu tenho medo de falar, mas o medo é uma coisa, covardia é outra coisa. A coragem desafia o medo, e o medo vem do inimigo e faz muito se acovardar. Mas a coragem de fazer o que é certo vem de Deus. Eu tenho medo, muito medo, de falar o que o Espírito manda, porque mexe com o pecado de muitos.
e o inimigo fica furioso quando abro a minha boca. Mas o Espírito me dá coragem para falar o que Deus quer que seja falado. Fale o que Deus, por meio do Espírito Santo, te mandar. Não seja covarde, seja cheio do Espírito Santo. Seja ousado, valente e corajoso. Não permita que o medo te vença. Vença o medo com a ousadia do Espírito Santo de Deus. O medo desencoraja e gera covardia. A coragem traz atitude e ousadia. Seja corajoso. Se Deus te mandar pregar a palavra, se Deus te mandar ir a algum lugar, levar a mensagem, vá. Faça o que Deus te manda e não deixa que o medo te vença. O medo atrapalha, mas quando nós confiamos em Deus, nós recebemos de Deus a coragem para nós fazer o que deve ser feito, que é a palavra de Deus. Eu, às vezes, sou meio atrapalhada para falar, mas eu recebi de Deus o dom de semear o evangelho para as pessoas. Embora eu não consiga me expressar bem, falar bem, mas eu faço o que Deus me manda. Eu tenho coragem de falar coisas que muitos por aí não têm. Às vezes só sabem criticar, sorrir, zombar de quem não sabe, mas faz assim mesmo do jeito que é lhe concedido a fazer, mas faz. É melhor do que ser covarde e não fazer de jeito nenhum. Faça do jeito que Deus te capacitou. Faça do jeito que você é capacitado, mas faça. Não importa da maneira que você faça. O importante é que você vai fazer, que é pregar a palavra, é anunciar o evangelho, é semear a semente do evangelho a toda criatura, assim como Deus mandou, assim como Deus quer. E assim você será galardoado no último dia. Amém?